Olá pessoal, meu nome é Davis Francis, eu sou profissional de educação física e também nutricionista. Eu estou trazendo aqui hoje para vocês um documento bastante interessante da ASBRAN, que é a Associação Brasileira de Nutrição. Esse documento ele tem como base uma melhora da alimentação neste momento de Covid-19. Então é um guia para uma alimentação saudável em tempos de Covid, né? A associação ela se reuniu então com diversos profissionais que prepararam esse material e o que eu estou fazendo nada mais é que trazer esse material numa forma de uma mini vídeo aula. Mas eu vou deixar aqui na descrição, abaixo desse vídeo, o link que dá acesso a vocês a este documento e a um outro documento tão importante quanto, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia que teve a sua última revisão em 2014 e ele tem como objetivo orientar toda a população brasileira a ter hábitos saudáveis, a condutas saudáveis e boas práticas alimentares. Então vamos dar início. Aqui está o conteúdo, né, a preparação, né, os profissionais que prepararam este material na forma de impressão e que está disponível nesses links que eu deixei aqui abaixo para vocês acessarem e baixar e estar dando uma lida nesse conteúdo. É a minha recomendação. É um material bastante importante, de muita reflexão, muita orientação voltado e que principalmente para aquelas pessoas que já são pais, para estar passando esse modelo de educação para os seus filhos, tendo em vista a importância da boa alimentação na saúde de todos. Neste momento de pandemia, é um momento que toda a nossa vida está sendo diferente, a forma que nós nos relacionamos com as pessoas, nos comunicamos com as pessoas, está muito diferente. Então, é evitado aquele excesso de beijo, de abraço, de aperto de mão e o afastamento está se mantendo como prioridade neste momento. O trabalho está passando a ser um trabalho mais voltado com o teletrabalho, né, por computação, por internet, à distância. E a ASBRAN, ela pede uma reflexão em relação à forma de se alimentar e ela coloca como grande importância voltado para a alimentação a higienização desses alimentos e principalmente a boa prática alimentar para que tenhamos um sistema imunológico em equilíbrio que possa nos defender de maneira adequada desse vírus, né, o SARS-CoV-2, que tanto vem assustando a todas as populações mundiais. E é sempre muito comum a gente verificar os nossos pacientes, as pessoas em geral, dizer que não tem tempo para preparar, para conduzir uma boa prática alimentar. Porém, tempo para essa preparação é aquilo que nós mais estamos tendo, né? Agora o tempo nos oferece uma pausa, sem trânsito, sem escolas, sem igreja, sem parques, sem bares, restaurantes ou lanchonetes. Podemos refletir sobre como podemos nos alimentar de forma mais saudável. Então vamos lá colocar em prática alguns conceitos desse documento. Vamos planejar. Prepare as refeições de uma forma mais equilibrada. Leve em consideração o equilíbrio dos nutrientes, alimentos que sua família tem por preferência, métodos de cocção e habilidades de preparação de alimentos, além do tempo e energia que terá para a produção dessas refeições. Então, principalmente o café da manhã, o almoço e o jantar, são refeições que precisam estar em equilíbrio. Porém, trabalhar em casa nem sempre significa mais tempo para cozinhar, especialmente se você agora é responsável por ensinar seus filhos e executar suas atividades profissionais remotamente. Tem filhos? Quem tem filhos em casa, esse documento pede para que você traga os seus filhos para participar dessas criação, dessa preparação, da produção, desde a escolha do alimento até o prato que vai ser feito e a própria produção, né, a preparação desse prato. Então, para quem tem filhos em casa, inclua as crianças no planejamento, limpeza e preparação dessas refeições. Ensine-as a escrever e a exercitar a matemática, a literatura e a ciência. Então, a ASBRAN coloca aí a importância de voltado para a boa prática e hábitos alimentares, a ciência junto, né, colocando a literatura e a escrita
e a matemática, esses três campos envolto aí das práticas alimentares dentro de um processo tanto de produção como de escolha e como o ato propriamente dito de comer, né? Então, peça aos seus filhos para fazerem uma lista do que há na despensa e na geladeira. Depois, peça que consultem sites de receitas online para encontrar refeições e lanches que utilizam o que está disponível ali na sua despensa. Hoje, as nossas crianças estão bastante antenadas aí nessa era da informática, então fica muito fácil dos pais pedirem para que elas realizem essas pesquisas aí e escolham aquilo que elas querem comer, tendo como base aquilo que já temos previamente na nossa despensa. A matemática é a mesma coisa, né? Encontre na matemática, ao medir, as colheres, xícaras, contar o número de ingredientes, né? Quantos ingredientes eu uso para preparar esse prato, fazer um balanço dos itens da despensa ali, contando a quantidade desses itens e planejar também o nosso tempo, né? O tempo que levará para preparar, cozinhar e comer. Diversas receitas aí da internet, ela mostra o passo a passo de cada fase e o tempo aproximadamente. Então, os pais, de uma forma de brincadeira, pode pedir para que eles estejam calculando esse tempo gasto para todo o preparo. Envolva as crianças em assar pão, cozinhar um ovo ou criar um molho caseiro para salada, por exemplo. Pesquise para descobrir a ciência por trás das mudanças dos ingredientes quando aquecidos e misturados. Vocês já se perguntaram, por exemplo, por que uma carne, após o seu processo de cocção, né, de cozimento, o sabor dela fica muito mais agradável em relação ao sabor quando ela está crua? A mesma coisa com todos os demais alimentos que precisam passar por processo de cocção. Faça essa pergunta, dê uma pesquisada na internet e traga os seus filhos para se envolver com essa prática. A alimentação na prática. O que você precisa, então, de fato, saber para mudar os seus hábitos alimentares? Faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. B. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Então, precisamos sim planejar o nosso tempo. Apesar de, nesse momento, a maioria estar tendo um tempo maior disponível devido ao isolamento social, mesmo assim precisamos planejar esse tempo, principalmente aquelas pessoas que continuam trabalhando mesmo que dentro das suas residências, né? Através do computador, do teleatendimento ali, e etc. C. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades no preparo das refeições, pelo fato desses nutrientes serem nutrientes nocivos à nossa saúde. O excesso de sal, assim como o excesso de açúcar e o excesso de gordura, podem levar o nosso organismo a diversas doenças. D. Ser crítico quanto à mensagem e dados sobre a alimentação em programas. Então não vá acreditando em qualquer tipo de propaganda e de alimento, principalmente em relação aos fast food, aquelas comidas de entrega mais rápida. Pelo contrário, né? Procure utilizar, assim como no item A, alimentos mais in natura e minimamente processado. In natura que nada mais é que aqueles alimentos naturais, o próprio nome já está dizendo, e usar menos os alimentos industrializados. Limite o consumo de alimentos processados e evite o consumo de alimentos ultraprocessados. É exatamente isso que eu acabo de falar, que é aqui nessa orientação e que pede para evitar, então, o consumo de muitas bolachas, salgadinhos, consumo de refrigerantes, entre comidas de micro-ondas que são embaladas, tudo aquilo que vem embalado. Então, é aquele ditado, procurar cortar mais dentro do preparo desses alimentos e desembalar menos, né? É o que se vem propagando muito aí essa frase dentro da nutrição saudável. Alimentação na prática. Dicas para que as suas compras não gerem desperdícios. Ora, isso é muito importante nesse momento, que nós não sabemos o que pode acontecer com toda a nossa economia e principalmente o transporte, ida e vinda desses alimentos e o meio de produção. Então, evitar o desperdício é algo bastante importante dentro desse momento que nós estamos vivendo. 1. Minimize a ida aos centros de abastecimento durante a pandemia e se alimente de forma saudável.
2. Em caso de extrema necessidade, faça uma lista de compra e use-a. Você pode esquecer itens ou comprá-los por impulsão, ou seja, quantas vezes nós nos fomos até o supermercado, chega lá, não lembra muito aquilo que precisa e fica procurando, e nessa procura você pode acabar escolhendo alguns alimentos que não sejam tão saudáveis pelo hábito ali, pela impulsão do momento, e talvez alimentos que você nem venha utilizar depois, que vai acabar sendo desperdiçado. Faça compras em horários alternativos ou no sistema online. Você economizará tempo e manterá a distância social. Não deixe de comprar com antecedência, pois muitas lojas precisam de 1 ou 2 dias desde o pedido até a entrega. Então essa dica número 3 aqui, ela vem pedindo para que a gente alterne os horários de ida até o supermercado, evitando aqueles horários de pico, né? E os horários que as pessoas não costumam estar ali naquele mesmo local, para evitar essa aglomeração. Ou melhor ainda, utilizar a compra através do sistema online, de preferência alguns dias antecipado, se colocando no lugar da pessoa, da empresa ali, do supermercado, que vai ter que entregar. Então não basta eu preciso agora desse alimento e rapidamente querer que ele chegue daqui a pouco. Pode levar alguns dias devido a todo o processo de mudança que está acontecendo. Considere alternativas de baixo custo e faça o consumo de alimentos de forma integral. Então, use todo esse alimento que ele é comprado, desde casca, desde aparas, procura preparar ele de uma maneira que você venha aproveitar todo esse alimento de uma forma integral, evitando desperdícios. Limite a compra de alimentos industrializados, como nós já dizemos anteriormente, como batatas fritas, refrigerantes, biscoitos e sorvetes. Eles são ricos em calorias vazias e aumenta a sua conta. Olha lá, o documento vem até se preocupando com o quanto nós estamos gastando então em relação ao desperdício e a comprar alimentos que têm calorias vazias e que, além de aumentar a sua conta com o alimento propriamente dito, no futuro pode aumentar a sua conta em relação a prejuízos voltados à tua saúde. Evite comprar refeições prontas e industrializadas. A maioria é rica em sódio, gordura trans e calorias. Lembrando que a obesidade e as doenças crônicas são fatores de risco para o Covid. Ou seja, pessoas que são portadoras de diabetes, hipertensão, cardiopatias, têm um agravo muito maior da Covid-19. Dicas de armazenamento e preparo dos alimentos. Pensando em contribuir para a sua organização após as compras dos alimentos, preparamos um passo a passo. A higienização é fundamental e deve ser seguida com cuidado. Não coloque em risco pessoas e objetos desinfectados. Ou seja, é importante que tudo aquilo que seja comprado e vai entrar dentro da sua casa seja desinfectado. Você não sabe por quais mãos passou. Fiz uma compra no mercado, eu não sei quantas pessoas que foram até lá e colocaram a mão sobre aquele alimento e deixaram de escolher, e a própria pessoa que escolheu para você, que colocou dentro da caixa, dentro da sacola, a quantidade de pessoas que podem já ter tido contato com este alimento é muito grande. Então, independente se esse alimento veio em caixa, em pacote, embalado, existe dentro desse documento uma maneira de você estar desinfectando. É o que nós vamos estar verificando agora. Então, antes de colocar os insumos nos armários ou dispensa, lave as embalagens com álcool e sabão e borrife álcool 70% ou solução clorada. Essa solução clorada são aqueles, se você for na parte de higienização de alimento, normalmente fica perto do próprio feira, do próprio hortifruti, dos supermercados, tem uma prateleira que vende produtos para desinfectar, né, uma solução clorada. E nessa solução clorada vem escrita nela a forma de uso. Então é importante você estar verificando a forma de diluição, de uso para estar utilizando. E é importante colocar esses alimentos dentro dessa solução para estar desinfectando. Retire frutas, verduras e legumes das embalagens, dos centros de abastecimento e armazene em fruteiras. Se for para a geladeira, higienize antes, né? Então, lembrando que chegou na sua casa, esses alimentos precisam ser higienizados.
Esse documento tem uma parte dele que pede para que eles sejam higienizados apenas no momento que for consumi-los, porque ele se preocupa principalmente com esse contato. Lembrando que o SARS-CoV-2 que leva a doença Covid-19, o meio de transmissão é principalmente através de contato com o olho, nariz e boca. Então, pensando nisso, esse documento trouxe uma preocupação de higienizar esses alimentos, principalmente na hora que for consumir. Porém, o fato deles terem entrado uma laranja, até mesmo uma banana, uma maçã, uma pera, ter entrado ali dentro, muitas pessoas, como eu disse, já devam ter tocado nesses alimentos. Então é importante que você higienize, deixe esses alimentos por um determinado tempo, nós vamos ver logo adiante, dentro dessa solução clorada, para que um possível vírus, o possível SARS-CoV-2, ele seja eliminado, tá bom? Antes de consumir frutas, verduras e legumes crus, lave em água corrente e sanitize com hipoclorito de sódio, foi o produto que eu acabei de dizer. Ele deve ser utilizado sempre diluído. Hipoclorito, a proporção e tempo vem indicado na embalagem, então vai vir indicada a proporção da diluição desse produto que você vai usar para desinfetar os vegetais e o tempo que você precisa deixar ele emergido dentro ali dessa bacia ou qualquer outro recipiente estes alimentos.